Classe dos aracnídeos. O nome da classe é obviamente associado aos seus principais representantes, as aranhas, que comumente são confundidas com insetos. Elas não são consideradas insetos, principalmente pelo fato de possuírem 8 patas, ou seja, as aranhas são octópodes. Os principais representantes são as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. Nenhum desses animais possui antenas. Na cabeça estão anexos os pedipalpos, órgãos que servem para manipulação, e também as quelíceras, que podem servir para manipulação ou para injetar veneno, como ocorre no caso das aranhas. O corpo dos aracnídeos é geralmente dividido em cefalotórax, que nada mais é que a união da cabeça ao tórax, e abdômen. É do cefalotórax que partem as 8 patas. A respiração é traqueal e pulmonar simultaneamente. Da parte externa do abdômen partem 3 pares de orifícios, sendo que um deles se une à traqueia e os outros 2 aos pulmões. A reprodução é sexuada, com fecundação interna. Basicamente, a classe dos aracnídeos é dividida em 3 ordens. A ordem dos araneídeos compreende as aranhas, animais que possuem quelíceras que podem injetar veneno, além de possuírem fiandeiras, que são glândulas produtoras de teias. A segunda ordem é a ordem dos escorpionídeos. Os escorpionídeos são representados pelos escorpiões. Esses animais são carnívoros, ovovivíparos ou vivíparos, possuem um par de pedipalpos terminados em forma de garra, um par de quelíceras que servem para manipular o alimento, o abdômen dividido em pré-abdômen e pós-abdômen, e na extremidade do pós-abdômen existe um ferrão para a injeção de veneno. A terceira e última ordem é a ordem dos acarinos. Os acarinos são representados pelos carrapatos e ácaros. Possuem cabeça, tórax e abdômen fundidos em uma única peça corporal. Possuem também um par de quelíceras pontiagudas que podem perfurar. Geralmente são parasitas. Classe dos quilópodes. Possuem muitas patas, podem chegar a mais de 150, sendo que há um par por segmento. São animais peçonhentos e carnívoros, representados pelas chamadas lacraias, chamadas também de centopeias. Na cabeça existe um par de antenas e um par de olhos. Do primeiro segmento, após a cabeça, parte um par de patas modificadas, chamadas de ferrões, as quais servem para injetar veneno. O ponto em que os ferrões se encontram, abaixo da cabeça, possui a aparência de um lábio. Por isso o nome quilópode. Quilópode vem do grego quilo, que significa lábio, e pode, que significa pé, ou seja, pés com lábio. A reprodução é sexuada, com fecundação interna, e a respiração presente é a respiração traqueal. Classe dos diplópodes. Esses animais são muito semelhantes à classe dos quilópodes. Tanto é que os representantes dos diplópodes, os animais chamados de emboás ou piolhos de cobra, são chamados também de centopeias, o mesmo nome dado às lacraias. Depende da região em que você colher essa informação. O nome diplópode significa pés duplo, onde diplo significa duplo e pode significa pés. Isso porque esses animais possuem 2 pares de patas por segmento,
diferente dos quilópodes, que possuíam apenas um par de patas por segmento. Os diplópodes são animais inofensivos. Sobre a cabeça, há apenas um par de olhos e um par de antenas, não possuindo ferrão. Para se defender, enrolam o corpo, protegendo a parte ventral, e algumas espécies podem exalar um odor desagradável que afasta o predador. A respiração presente é a respiração traqueal. A reprodução é sexuada e a fecundação interna. Todos os representantes são ovíparos. Classe dos crustáceos. O nome crustáceo vem do latim crusta, que significa crosta. São os artrópodes de exoesqueleto mais duro e resistente. Possuem variados tamanhos, desde as microscópicas pulgas d'água até as lagostas e caranguejos gigantes, com mais de 1 metro. Quase todos os representantes são aquáticos de respiração branquial. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, assim como nos aracnídeos. Na cabeça há um par de olhos e 2 pares de antenas sensoriais. Alguns representantes, como siris e caranguejos, passam por metamorfose, apresentando fase larval. Em geral, a reprodução é sexuada, com fecundação externa, ou seja, os gametas se encontram fora do corpo da fêmea. Podemos observar facilmente a grande quantidade de ovos na parte inferior do abdômen de uma fêmea de siri. Eles ficam aderidos à espera da fecundação do macho, o qual despejará seus espermatozoides diretamente nos ovos. Existem diversas ordens de crustáceos, mas a nível didático dividiremos em apenas 2 grupos, conforme o número de patas. O grupo dos decápodes, do grego deca, que significa 10, e podes, pés, ou seja, decápodes, 10 patas, é representado por animais de 5 pares de patas diferenciadas. São aquáticos de respiração branquial. São exemplos o siri, o caranguejo, o camarão e a lagosta. É comum confundirmos siris com caranguejos. A diferença principal está no último par de patas. Nos siris, elas são achatadas e em forma de nadadeiras, para que ele possa se movimentar na coluna da água. Afinal, vivem submersos. Já os caranguejos possuem o último par de patas com formato pontiagudo, igual às demais patas que possuem no corpo. Isso porque caranguejos caminham sob substrato, evitando a natação. O grupo dos isópodes é representado pelos tatuzinhos de jardim. Isópode vem do grego iso, que significa igual, e pode, pés. Isso porque esses animais possuem numerosas patas com o mesmo formato, patas iguais, diferente dos decápodes. Esses inofensivos seres se defendem como um tatu, fechando o corpo e deixando apenas o dorso rígido exposto. Tatuzinhos de jardim são terrestres, apresentando um tipo de respiração traqueal.